Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos resolver a questão 95 do caderno amarelo do Enem 2019. Então vamos para o vídeo. A questão 95 diz o seguinte: as redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar esse tipo de problema, deve-se... Bom, essa é uma questão mais conceitual sobre eletromagnetismo. Então ele está dizendo que tem aquelas torres de alta tensão. Essas torres de alta tensão geram um campo magnético variável que vai induzir corrente elétrica nas cercas que ficam nas propriedades rurais. Então vamos para as alternativas. A alternativa A diz o seguinte: fazer o aterramento dos arames da cerca. O que seria fazer o aterramento da cerca? Seria neutralizar essa cerca. Então anular a diferença de potencial entre a cerca e a terra. E anulando essa diferença de potencial, você evitaria o choque, porque caso um animal ou uma pessoa entrasse em contato, a diferença de potencial entre a cerca e a terra é nula, então não ocorre choque. Então essa alternativa parece muito interessante e parece já ser a certa, mas vamos conferir as outras para ver se elas estão mesmo erradas e qual seria o erro delas. A alternativa B diz o seguinte: acrescentar fusível de segurança na cerca. Um fusível serve para situações de emergência, de anormalidade da corrente elétrica. Quando tem, por exemplo, um curto-circuito que a corrente aumenta demasiadamente, o fusível vai impedir isso de acontecer. Para entender isso, vamos ver como o fusível funciona. Então, por exemplo, na rede elétrica de uma casa, tem os fios que vão ser os responsáveis por transportar as energias. Na instalação de um fusível, você tem que romper esses fios e aí você vai instalar no lugar o fusível, que é basicamente uma cápsula que tem um fio dentro. Então a gente tem energia elétrica que vem do fio da casa, vai passar pelo fio do fusível e depois vai voltar para o fio da casa. Essa energia elétrica então vai seguir seu caminho normalmente. Então qual que é a função do fusível? A questão é que o fio do fusível, que está dentro dessa cápsula, ele tem um ponto de fusão muito baixo. Então, se tiver um curto-circuito, a temperatura dos fios vai aumentar e o fio do fusível vai se fundir. E para você que já estudou um pouco de elétrica, sabe que circuito aberto não tem passagem de corrente. Então, basicamente, essa é a função do fusível. Ele queima e estraga, claro, para impedir que outros equipamentos elétricos da casa estraguem, por exemplo, TV, geladeira ou até mesmo que ocorra um incêndio. Então, voltando para o enunciado, não faz muito sentido colocar um fusível nesse caso, né? Porque a gente não está falando de uma anormalidade. Aqui é uma situação comum do dia a dia. As redes de alta tensão estão transmitindo energia, que está gerando esse campo magnético, que está induzindo corrente nas cercas. Não é uma situação emergencial, então já não faz muito sentido colocar um fusível nesse sistema, certo? Vamos agora para a alternativa C, realizar o aterramento da rede de alta tensão. Olha, o problema dessa alternativa é ele ter colocado aqui alta tensão, né? Como a gente viu, se a gente fizer o aterramento na cerca, é algo interessante, pois você vai anular a diferença de potencial da cerca com a terra. Agora, fazer esse aterramento na alta tensão não vai ter muita vantagem, porque o problema está na cerca. As pessoas, os animais tomam choque na cerca, não na rede de alta tensão. Já a alternativa D diz o seguinte: instalar o fusível de segurança na rede de alta tensão. Mais uma vez o fusível aqui aparecendo. Como a gente viu, o fusível serve para situações de emergência, então não faz muito sentido colocar eles na rede de alta tensão. Já a alternativa E diz o seguinte: utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Olha, presta atenção. Na rede de alta tensão, se esses fios encapados fossem utilizados na cerca, faria mais sentido, porque um fio encapado passa a corrente elétrica lá dentro, porém essa corrente elétrica, devido a esse isolamento, não tem contato com o meio externo. Então pessoas e animais que encostassem nesse fio não tomariam choque. Mas isso seria interessante se a alternativa tivesse colocado esses fios na cerca e não na rede de alta tensão, porque o problema, mais uma vez, é na cerca. Então essa resposta também está errada, então a alternativa certa é mesmo a letra A, fazer o aterramento dos arames da cerca. Espero que tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Obrigado, pessoal!